E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Raul. Hoje irei resolver uma série de questões relacionadas à introdução ao estudo de função. Espero que vocês gostem. Se gostar, lembrando, deixe um like e compartilhe com os amigos, ok? Veja só, na primeira questão, ele traz aqui um plano cartesiano e uma série de pontos e pede para a gente marcar esses pontos, né, no plano cartesiano. Então vamos lá, gente. A gente precisa lembrar que essa primeira coordenada aqui, tá? Ela é representada, né, pelo x e a segunda pelo valor de y. A gente não pode esquecer isso. Então a gente tem que relembrar também que o valor de x está relacionado a esse eixo horizontal e o valor de y relacionado a esse eixo vertical. Então primeiro sempre a gente vai olhar para o x e em seguida o y. Então vamos lá. Ó, o x dele é 3 e o y dele é 1. Então eu vou fazer aqui, ó, linhas tracejadas e ligar o 1 do y com o 3 do x. Observe, ó. Pronto, ó. E aí você faz linhas tracejadas, no encontro delas você marca o ponto. Pronto, aqui estaria o ponto A. E assim por diante, ó. O ponto B, a coordenada de x dele é menos 4. Então, como é menos 4, eu vou marcar para a esquerda. O menos 4 está aqui. E o y é 2. Então, o que você faz? Ó, você sobe aqui, ó, até chegar no 2 do y. Pronto, ó, linhas tracejadas. Chegou aqui, ó, o ponto de encontro entre as duas, ó, você marca o ponto e aqui estaria o ponto B. Ponto C, o x é 5, tá aqui, o x é 5 e y é menos 3. Então, a gente vai descer, olha só, menos 3 até chegar lá no 5. Observe, ó. Chegou aqui no 5, ó. Traçou aqui. No encontro, a gente marca aqui a coordenada do ponto C. Vamos continuando. O ponto D, menos 1 para x e menos 1 para y. Olha só, aqui está bem apertadinho, ó. Não dá nem para traçar a linha. Então, vai ficar aqui assim o ponto, ó, gente. Beleza? Menos 1 para y e menos 1 para x. Aqui seria o ponto D. Próximo ponto, ponto E, que vai ser 2 e 0. Então, lembra que já foi comentado numa aula minha que quando uma das coordenadas é zero, quer dizer que vai ficar sobre o eixo ou x ou y. Então, o que a gente vai perceber aqui? Olha só, aqui é o valor da coordenada x e aqui é o valor da coordenada y. Olha só, se a coordenada y é zero, então quer dizer que esse ponto vai ficar sobre o eixo x, tá vendo? Que é o valor diferente de zero. Então, eu vou lá no eixo x, em cima do valor que ele está dando aqui, eu vou marcar o ponto E. Então, aqui no caso, o valor de x é 2. O valor de x é 2. Então, o ponto E vai ficar exatamente, ó, sobre o eixo x no ponto 2. Ó. E aqui seria a localização do meu ponto E. A mesma coisa acontece aqui, só que agora é justamente o contrário. Ó. A coordenada x é 0 e o y dele é menos 3. Então, observe, ó, o y dele é menos 3. Então, vou lá no eixo y, procuro menos 3, está bem aqui, ó, e vou marcar sobre o eixo y esse ponto, ó, sobre o eixo y, marco esse ponto aqui, que é o ponto F. E por fim, ó, o ponto 0, 0, também é conhecido como origem do sistema, o ponto O, né, tá aqui, que nessa questão ele foi dado como ponto G. Tranquilo? Então, essa aí seria a primeira questão. Nessa questão 2, pessoal, o que acontece? Os planos estão representados no plano cartesiano e ele pede para a gente identificar as coordenadas. Então, chama a atenção novamente que quando a gente for marcar aqui as coordenadas, ou melhor, identificar as coordenadas, primeiro a gente olha para a coordenada x e em seguida a coordenada y. Não se esqueçam disso, tá? Então, primeiro a gente vai identificar a coordenada x e depois a coordenada y. Lembrando mais uma vez que a coordenada x está relacionada ao eixo horizontal e a coordenada y ao eixo vertical. Então, está aqui o ponto A. Ó. A coordenada x do ponto A é 1 e a coordenada y também é 1. Então, o ponto A tem coordenadas 1, 1. Vamos para o ponto B. Aqui está o ponto B. Olha só, a coordenada x dele é menos 2. A coordenada x dele é menos 2. E a coordenada y do ponto B é 2. Pronto, menos 2 e 2. O ponto C está aqui. Coordenada x menos 2. Ó, coordenada x menos 2. E coordenada y menos 1. Pronto. Vamos continuar aqui. Ponto D está aqui, olha só, ponto D. Coordenada x dele é 2 e a coordenada y é menos 2, ó, como aparece aqui. Cadê o ponto E? Olha só, o ponto E está sobre o eixo y. Lembra que a gente viu na questão anterior, sobre o eixo y.
E o valor de y dele é quanto? 2,5. Então, o valor de y é 2,5. E o valor de x dele vai ser quanto, Raul? Vai ser 0, porque está sobre o eixo y. Lembra disso, tá, gente? Ponto F, a mesma coisa, está sobre o eixo x, ó, sobre o eixo x. Então, quer dizer que o x dele é menos 1. Raul, eu não estou conseguindo verificar o y dele. Como está sobre o eixo x, quer dizer que a coordenada y dele será 0. O ponto G, que é a origem, então é 0, 0. E o ponto H, olha só onde é que está o ponto H, mais uma vez, sobre o eixo x. Ó, e o valor dele é quanto? 2. O valor do x é 2. E o valor do y, consequentemente, será 0. Já na questão 3, o que a questão está pedindo? Para identificar qual o quadrante de cada ponto abaixo, aí, o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Então, a gente tem que lembrar a questão dos sinais dos quadrantes, pessoal. Ó. Então, está aqui o plano cartesiano, eixo Y, eixo X, isso já foi combinado, já foi comentado em alguma aula minha, tá? Esse aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. No primeiro quadrante, tá? Deixa eu só puxar a perninha aqui do X. No primeiro quadrante, o sinal da coordenada X é positiva e da coordenada Y também. Já no segundo quadrante, o sinal da coordenada X será negativa e da coordenada Y será positiva. No terceiro quadrante, as duas coordenadas terão sinais negativos, olha só. E no quarto quadrante, a gente vai ter o sinal da coordenada x positiva e da coordenada y negativa. Com esse desenho aqui, a gente fica mais fácil de identificar qual quadrante dos pontos que estão aqui. Olha só, o ponto A é 1, 1, ou seja, as duas coordenadas são positivas. Isso acontece aonde? Exatamente no primeiro quadrante. Então, quer dizer que no primeiro quadrante é o ponto A. Olha como é de boa. Já o ponto B, o que acontece? Ó, negativo, positivo. Onde é que isso acontece? No segundo quadrante. Então, aqui é o ponto B. Olha só o ponto C, negativo e negativo. Onde acontece isso? No terceiro quadrante. Então, aqui será o ponto C. O ponto D, positivo e negativo. Isso acontece justamente no quarto quadrante. Então, aqui seria o ponto D.